E aí, pessoal das duas rodas, tudo beleza? Hoje a gente vai acelerar a fundo numa análise super detalhada do nosso material de pesquisa sobre uma marca que, convenhamos, praticamente todo motociclista já cruzou na estrada ou pelo menos parou para admirar. A ideia da nossa análise de hoje é dissecar a evolução estratégica da Royal Enfield. A gente vai pegar a estrada pelos dados de mercado, pela história e pelo comportamento da galera para entender como eles superaram desafios gigantescos para virar esse verdadeiro ícone moderno das rodovias globais. Bom, vamos mergulhar nisso. É no mínimo fascinante ler nos relatórios como uma marca que, historicamente, a gente sabe que sempre teve lá suas peculiaridades mecânicas, exigindo aquela paciência extra de quem pilota, conseguiu uma valorização tão insana. Os dados indicam um valor de mercado batendo a casa de 1,2 bilhão de dólares. E tem mais, tá? Segundo a análise das fontes, a fabricante se tornou a terceira marca automotiva mais forte do mundo. Eles estão literalmente colados na Toyota e na BMW, deixando nomes de peso como Audi e Ferrari comendo poeira. A grande pergunta é, como é que isso aconteceu? Parte 1. O espírito puro Moral Cycle. Para entender esse salto fenomenal para o top 3 automotivo, a gente tem que olhar direto para a oficina, para o cerne da identidade da marca. Aquele lema clássico, feita como uma arma, ecoa das origens britânicas até as concessionárias de hoje. E o material analisado deixa muito claro, o sucesso deles não veio porque entraram na corrida maluca por motos hipercomplexas, cheias de telas e trocentos cavalos de potência. Nada disso. O foco foi na conexão emocional. Essa filosofia de motociclismo puro prioriza a resposta tátil, a simplicidade de você mesmo dar um trato na moto e, claro, aquele nostálgico som de thump do motor monocilíndrico. É sobre uma experiência de pilotagem totalmente analógica, sabe? Onde tem só você, a máquina e o vento. Parte 2. Da Inglaterra para a Índia. Mas olha, para essa autenticidade sobreviver, rolou uma mudança geográfica e industrial bem drástica. A nossa linha do tempo aponta o começo lá em 1901, com raízes profundas no Reino Unido, fazendo motos que serviram até nas guerras mundiais. Só que a grande virada de chave acontece em 1955. Para atender a demanda das polícias e dos militares locais, foi formada uma parceria com a Madras Motors e eles passaram a montar as motos em solo indiano. Quando as fábricas originais britânicas fecharam nos anos 70, a divisão indiana continuou firme e forte. Aí, em 1994, a Eicher Motors adquire a Larca de vez. E então vem a grande jogada de mestre para o renascimento técnico em 2015. Eles compram a renomada Harris Performance no Reino Unido. Esse movimento uniu a precisão do desenvolvimento de chassi britânico com a escala de produção gigantesca da Índia. Parte 3. A revolução na engenharia. E isso ilustra de forma brilhante o tamanho do desafio de atualizar a tecnologia sem perder a alma clássica. Os documentos mostram um contraste drástico. De um lado, a gente tinha os antigos motores UCI de 350 cilindradas. O visual vintage era lindo, amado por todos, mas eles eram notórios por vibrar demais e por uma certa rusticidade. Do outro lado, a gente vê o resultado dos novos centros de tecnologia. A engenharia moderna trouxe inovações absurdas, tipo a plataforma Sherpa 450, o primeiro motor deles com refrigeração líquida e duplo comando de válvulas, que literalmente dobrou a potência. E claro, os famosos motores bicilíndricos de 650 cilindradas. Casados com os chassis projetados pela Harris Performance, eles elevaram a ciclística e o conforto a níveis globais, mas mantendo aquele estilo retrô que atrai olhares por onde passa. Parte 4. Para cada perfil, uma moto. Essa revolução sobre o tanque permitiu diversificar totalmente a garagem. Eles deixaram de ser apenas a marca da Bullitt. A Hunter 350, por exemplo, foi desenhada como uma Urban Roadster. O foco dela é ser compacta e super ágil, para facilitar a vida de quem precisa costurar no trânsito diário das grandes cidades. Agora, se a busca é por terra e lama, a Himalayan 450 foca no aventureiro, com uma ergonomia projetada para enfrentar qualquer tipo de terreno. Já a Super Meteor 650 mira a galera que ama o estilo cruiser, oferecendo aquela postura baixa e relaxada que é perfeita para as viagens longas. Agora existe praticamente uma moto para cada tipo de uso estradeiro. Mas, mesmo com todas essas novidades mecânicas chamando gente nova para a loja, o design atemporal continua sendo o coração do negócio. Os dados de um estudo recente feito em Coimbatore sobre comportamento de consumo provam isso direitinho. É impressionante notar que a Classic 350 mantém um domínio avassalador, representando quase 47% das motos nas garagens do pessoal pesquisado. Ou seja, a tecnologia nova atrai, mas é a estética clássica que mais faz a galera assinar o contrato. Agora, o que é realmente interessante nesses dados é o tempo que as pessoas ficam com as motos. Focando na fatia dominante aqui,
É quase inacreditável ver que quase 60% das pessoas pesquisadas relataram possuir a moto há menos de um ano. Isso é um indicador claríssimo de um influxo gigantesco de clientes totalmente novos migrando para a marca recentemente. Esse volume valida de forma incontestável que a estratégia deles de criar modelos mais diversificados e com melhor dirigibilidade está expandindo rapidamente a base de novos motociclistas. Parte 5. O paradoxo da fidelidade. Quem vive a realidade do asfalto sabe que nem tudo flui perfeitamente, e a gente precisa reconhecer as frustrações que estão documentadas por aí. As fontes trazem depoimentos bem reais do Trustpilot e de fóruns. A galera reclama mesmo de experiências difíceis com atendimento ao cliente e do preço salgado das peças de reposição. Os relatórios também apontam campanhas de recall recentes, tipo casos de corrosão nas pinças de freio em climas frios e problemas em relés elétricos. Esses perrengues mecânicos e os atritos no pós-venda são parte dessa realidade. Então, o ponto crucial aqui é entender como a marca consegue sobreviver e até crescer com essas críticas. A resposta está nesse dado surpreendente: 94,6%. Essa é a taxa incrivelmente alta de pessoas que dizem que têm intenção de recomprar uma motocicleta da fabricante no futuro. As análises apontam que o sentimento de tribalismo, de fazer parte de uma comunidade apaixonada de motociclistas, consegue mitigar as insatisfações. Em suma, o pertencimento e a conexão emocional com o legado da máquina criam um escudo de fidelidade que é muito difícil de ser quebrado. Parte 6. O legado em movimento. Vamos em frente e ver como isso se constrói em volumes reais. Apoiada nessa base de fãs incrivelmente dedicada, os volumes de vendas só crescem ano após ano. Em 2025, os relatórios da indústria confirmam que a fabricante atingiu um marco histórico inédito, ultrapassando a barreira de 1 milhão de motocicletas vendidas. O poder deles é tão expressivo que os dados mostram um domínio absoluto de 95% de participação no segmento de motos de 350 cilindradas na Índia. Na prática, o monopólio de uma categoria inteira, sustentado por pura herança e lealdade. E as engrenagens continuam girando rumo ao futuro. A estratégia deles documentada nos relatórios mostra que ficar parado não é uma opção. Tem projetos de eletrificação vindo aí como o modelo Flying Flea, que promete juntar mobilidade urbana limpa com aquela inconfundível estética retro. Tem também o desenvolvimento de novas plataformas de 250 cilindradas, buscando democratizar ainda mais o acesso da galera em mercados emergentes. Além disso, a evolução para grandes motores de 750 cilindradas e a expansão da infraestrutura de serviços continuam a todo vapor. Fica muito clara a intenção de se adaptar às novas leis ambientais, mas sem deixar os pulistas na mão. O que nos leva ao final da nossa análise e a um pensamento que ressoa bem forte entre quem pega a estrada. Ao focar no motociclismo puro e preservar essa alma visceral, tátil e um tanto imperfeita, no mercado automotivo que está cada vez mais higienizado e obcecado por uma perfeição tecnológica quase intocável, a Royal Enfield provou que a paixão e o simples prazer estético podem mesmo superar a perfeição mecânica. É uma reflexão instigante sobre o que a gente realmente valoriza nas máquinas que escolhemos pilotar. Esperamos que a dissecação desses dados hoje tenha enriquecido a visão de vocês sobre essa lenda em duas rodas. Um excelente dia e ótimas estradas para todos nós.